Buenas! E aí, beleza? Tá gostando aqui da nossa temporada 3, Ver para Crer? Agora mais do que nunca, né? Então, vamos para a segunda parte do nosso episódio 4, com ortografia, casos especiais. E no final desta primeira parte da aula, do episódio 4, você viu comigo a regra do ND, né? ND no verbo, derivada com S, uma regra muito interessante. Te trouxe um desafio aqui. Olha só. Me ajuda a localizar nesta placa um erro de grafia. Então tá lá. Ponte sobre o rio Uriçanga. Extensão 120 metros. Beleza. Analise e veja qual será o erro. Erro de grafia. Vamos lá. Não, o erro não está no M, não. O M é minúsculo mesmo. Metro. Tá? As abreviações de unidades internacionais, né? Peso, massa, espaço, enfim, o que seja, são sempre iniciais minúsculas, com letras minúsculas e sem o ponto, e sem o S. Metros é só M, quilômetros é KM, litros é L, tudo minúsculo, tá? Tudo minúsculo. Beleza, não é aí o erro. Também não é em extensão. Olha aqui, ó. Extensão vem do verbo estender. Aconteceu que no estender vem do radical latino com S, só que as palavras derivadas em português, no início delas, ganham X. Sofreram essa modificação. Essas sim sofreram modificação. Mas só aqui no início. Lá na frente, ND no verbo, derivado com S. Tá? Extensão, extensivo, extensão. Então tá certa com X e tá certo com S. Ô, pessoal, qual que é o erro então aí? O erro, sabe qual é? É o seguinte. Palavras indígenas foram incorporadas à nossa língua portuguesa, foram incorporadas, né? Claro, ajudam a formar a língua portuguesa no Brasil, sobretudo, né? Milhares de palavras indígenas. E a convenção foi a seguinte: palavras indígenas serão grafadas com C cedilha e não com S, nem com 2 S. E a gente vê direto erros por aí, né? Olha aqui, ó. Uriçanga não é com 2 S, é com C cedilha. Ah, professor, mas é o nome do rio, quiseram colocar assim. Sim, pode ser. Mas a palavra em si vem do indígena, vem do tupi, então é com C cedilha a convenção. Dá uma olhadinha nesses exemplos aqui, ó. Olha lá. Lá em Foz do Iguaçu, né, houve um prefeito que quis mudar a grafia de C cedilha para 2 S. Por quê? Porque os estrangeiros não conhecem C cedilha, o inglês e tal, não conhecem. Então, para ficar mais fácil, usasse os 2 S. A população não aceitou mudar. Não aceitou. Iguaçu, está perfeito com C cedilha. Já você vê aí, se você for de Campo Grande, MS, né? Se for de outra cidade, na sua cidade tem muita rua assim. Lá em Campo Grande tem o bairro Taquaruçu, lá escrito com 2 S. Mas não é com C cedilha. Em Trevo do Imbiruçu, já viu lá? 2 S, mas não é C cedilha. Paysandu, não é com 2 S, é C cedilha. Tá? Açaí, olha lá, no açaí todo mundo acerta, né? Tirando o mercado. Açaí, que eu não sei se é o nome do cara, enfim, mas é com C cedilha. Tá? O nome, açaí, é do indígena. Acento nele, uma palavra que é da língua portuguesa, naturalmente entra nas regras de acentuação e de ortografia naturais da língua portuguesa. Açaí acentua por ser a regra especial dos hiatos. O I na segunda posição do hiato está na sílaba tônica, está sozinho, acento nele. Paçoca, C cedilha. Olha lá, são algumas palavras indígenas para você ver. Tá? E um outro desafio que eu te dou é você andar pela rua, vendo o nome de rua, de praça, de bairros, né? Às vezes até de cidades que se escrevem errados, os nomes errados, por as pessoas terem colocado 2 S. Né? Mais interessantes são aquelas que preservaram a regra e mantêm o C cedilha, como foi Foz do Iguaçu. A população não aceitou, fizeram um plebiscito, a população não aceitou a mudança do nome. Né? E o prefeito passou, a cidade ficou, e o nome bonito, Iguaçu, com C cedilha, ficou. Beleza? Legal, né? Agora é o seguinte, quero fazer com você uma questão, sua questão número 15, que é uma questão de dupla pronúncia, dupla grafia. Dupla grafia. Ele fala assim, ó, às vezes rola um bêbado pela escadaria. Isso estava lá no texto. A palavra bêbado, segundo os dicionários, também pode ter a forma bêbado. Na verdade, a gente pensa ao contrário. A palavra bêbado pode ter a forma bêbado, né? Parece que, para mim, que bêbado é o cara que está para lá de Bagdá, que não consegue nem falar que ele está bêbado, né? Ô, cara, você está bêbado? Eu não estou bêbado, não.
É dupla grafia para ela, é a mesma coisa, é aceito, tá? Dupla grafia. Agora, olha só essa questão. Que palavra a seguir não possui duas formas gráficas conhecidas? E você não está lendo errado, não. Só tem uma palavra aqui que não tem duas formas gráficas. O resto, tudo tem. Chimpanzé é mais fácil, né? Porque você já ouviu por aí falar chimpanzé? Não? Então saiba que pode ser chimpanzé. Né? O macaco lá, o tipo de macaco é com M aqui ou sem M. Chimpanzé ou chimpanzé. Agora, essa aqui tá, deixa eu falar da flecha por último, junto com a que eu quero, porque não é flecha, não. Réptil. Réptil é desse jeito aqui, com acento, é uma paroxítona terminada em L. Mas você sabia que a palavra pode ser assim também, ó, sem acento? E, portanto, ela vai ser oxítona, pode ser reptil. Reptil. Eu nunca vi nem biólogo falando assim, nem zoólogo falando assim, mas pode ser reptil. Tá? Ah, professor, para mim repetir outra coisa. O João não estudou e repetiu. Aí o verbo repetir. Detalhe seguinte, que o plural muda. Se for uma paroxítona, o plural é em eis, répteis. Mas se for uma oxítona terminada em L, o plural é em is, repetis. É que nem cantil, cantis, funil, funis. Mas se for paroxítona terminada em L, amável, amáveis, louvável, louváveis, réptil, répteis. E a mesma coisa acontece com essa. Pode ser projétil, como na maioria das vezes nós preferimos, paroxítona terminada em L, o L está fora desse acento nela, e o plural é projéteis, mas também pode ser, essa aqui eu já ouvi, projetil. Essa aqui eu já ouvi no meio técnico. Policiais, né, segurança pública, falava, o projetil perfurou a vítima, se alojou, já ouvi. Fala. Especialista? Fugiu a palavra da minha cabeça agora. Aí, fugiu, daqui a pouco eu lembro. Já vi falando assim, tá? Perito, já vi perito falando desse jeito. Tá, e o plural também muda. Aqui é projetis, aqui é projéteis. Dupla grafia. E nesse caso, dupla pronúncia, dupla prosódia, dupla pronúncia. Ou oxítona ou paroxítona. Tá tudo certo, tá? Quer fazer qual agora? Olha como que quando você vem estudando, vai ficando fácil. Naquele dia da sua prova, eu queria que você pensasse assim, cara, eu nunca vi alguém falando flecha aí, não sei se é certo ou não, mas eu tenho certeza que o professor já falou dessa palavra aqui. Lembra? Que não tem outra pronúncia para ela. O certo é só isso. Ínterim. Ínterim é o que existe. Essa palavra não é oxítona, não tem dupla prosódia para ela. Ela é proparoxítona legítima. Proparoxítona. Ínterim. A resposta é essa. Naquele dia, você tinha que ter certeza disso. Essa palavra cai direto em concurso, eu tenho falado muito dela. Coloca na sua cabeça, é ínterim. Ela não é oxítona, eu nem fico falando, ela não é oxítona, é ínterim. Então você tinha que arriscar naquele dia, falar, cara, eu não sei como que é essa, mas eu sei que essa aqui é só essa, que o Augusto falou. E é verdade. Sabe por quê? Porque essa aqui, ó, por incrível que pareça, existe a forma correta. Frecha. Frecha. E, inclusive, frecha é a forma mais antiga do que flecha. Flecha é a forma mais moderna. Por isso que a gente quase não gosta de falar isso. Mas ainda é gramaticalmente correto falar frecha. Quando eu vejo alguém falando frecha, me lembra mais ou menos assim, ó, o Mazzaropi. Os filmes do Mazzaropi. Lembra do Mazzaropi? Né? Ele fazia matuto do sítio, né? Frecha. Então, Adoniran Barbosa, ele não cantou mal quando ele cantou de tanto levar a frechada do seu olhar. Lá estava certo. O erro vem lá na frente, quando ele intencionalmente fala, meu peito até parece tauba de tiro ao álvaro. Não tem mais onde furar. Tauba não, nem parteleira. Mas frecha tá certo. Guarde essa. Tá? Então, olha que questão interessante. Resposta letra E, professor. Letra E. Tô? Então, isso de vez em quando acontece, não é tão raro cair questão assim não. Eu te trouxe outra questão nesse nível. É a sua questão número 4. Volte aí. 4. Aqui só tem uma falha de digitação que foi, eu não sei, eu tirei disso de algum lugar que já estava errado, que é o seguinte, ó. Há palavras na língua portuguesa que apresentam mais de 2 grafias aceitas. Não é mais de 2 grafias, que apresentam mais de uma grafia aceita. Não mais de 2, tá? Mais de uma grafia. Mais de uma grafia aceita. Tá bem? Tem uma aqui que vai ter mais de 2. As outras não, tem 2. Mas tem uma que não tem, só tem uma forma. Ele quer saber as formas que não se enquadram nesse caso, ou seja, aqui dentro, tem uma alternativa que não tem essa dupla possibilidade.
E olha aqui, ó. Bêbado e bêbado. Caiu de novo. Bêbado, bêbado. Duas formas corretas. Letra A tá fora. Tá? Eu vou de baixo para cima. Pode ser consciente com C ou consciente com QU. Pode ser 14 ou 14. Tanto faz. Né? Tem outra palavra que também se enquadra nesse caso aqui, que é o cota. Fazer uma cota. E também pode ser cota com QO. QU, aliás. Tá? Dupla grafia para ela. Dupla grafia. E é o seguinte. Olha como é interessante. Essa palavra enfarte também tem a forma variante infarto. Você sabia que essa aí é a palavra que tem 4 formas corretas de dizer? Dá uma olhadinha aqui, eu vou preencher com você. Pode ser com E aqui e ola no final, com E aqui e ele no final. Infarto, enfarte. Mas aqui pode ser com I também, infarto. E também pode ser infarte. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha direitinho. As 4 formas corretas. O que você prefere? Qual delas você prefere? Eu não prefiro nenhuma. Oh, não! Tchau, mundo! Eu não quero nenhuma, não. Pode ficar para você. Pode escolher. Mas todas são gramaticalmente corretas. Já pensou? Que coisa doida que é a língua. Convenções? Convenções. Agora, essa aqui não. Ó. Essa aqui, a palavra mágoa, só tem uma forma correta. É essa. Ó. Ela é uma paroxítona. Esse O aqui tem som de U semivogal. Na pronúncia, a gente fala assim, ó, mágoa. É a mesma pronúncia de água. Então, esse O aqui é uma semivogal, o A é vogal, e nós estamos diante de uma paroxítona terminada em ditongo crescente, mágoa, ditongo crescente. E por ser paroxítona terminada em ditongo crescente, podemos transformar isso aqui em hiato, mas mesmo assim a sílaba tônica continua sendo mágoa. E o substantivo, mágoa, só tem essa pronúncia, mágoa. Você pode até separar lá, chamando então de quê? Proparoxítona eventual. Lembre-se, todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser chamadas proparoxítonas eventuais, proparoxítonas esdrúxulas, proparoxítonas acidentais. A sílaba tônica continua sendo má. Ela continua acentuada. Tá? Não existe mágoa com A, com U, aliás. O O tem som de U, ele é semivogal. Ou, se você tomar como vogal, mas a sílaba tônica fica sendo má. Agora, se você disser assim, magoa, mesmo, originalmente, isso aqui, o hiato, magoa, como vogal mesmo, a sílaba tônica passa a ser essa, magoa. Aí ela passa a ser só, aí ela é só uma paroxítona terminada em A. Mas isso aqui, ó, é o verbo magoar. É diferente. Tem muita palavra assim, do mesmo radical, né, em que o verbo tem uma pronúncia e o substantivo tem outra. Lembra? Ó, gerência, gerencia. História, historia. Viu? Tem muita palavra assim. E aqui, mágoa e magoa. Ele magoa. Isso aqui é hiato, é paroxítona terminada em A só. Mágoa é paroxítona terminada em tom crescente ou proparoxítona eventual. Mas a palavra mágoa não se escreve com U. Então, aqui está a palavra única forma. Beleza? E essa é a beleza da ortografia. Claro que, poxa, como que eu vou guardar 400 mil palavras e tal? Mas não é bem assim. Nos concursos, eles meio que se repetem, sabe? Não que eles plagiam, não que eles ficam plagiando uns aos outros, mas é que são palavras mais comuns, mais usuais, então eles cobram mais essas palavras, né? Rarissimamente as bancas modernas vão cobrar palavras fora da casinha para você, palavras esdrúxulas, palavras difíceis, rebuscadas demais e tal. A não ser que seja um concurso específico do seu nicho lá, né? Uma linguagem no seu nicho, uma prova que vai ser para... Na área militar, ele cobrar um termo militar, na área médica, cobrar um termo médico. Aí vem os chavões, né? As linguagens típicas do meio, do grupo, certo? E aí os iluminados, os letrados naquele assunto é que vão saber melhor, né, as palavras. Fora isso, o normal, o arroz com feijão dos concursos é a ortografia básica. Só que o básico é perigoso. Então, quando você vem estudando em regras, isso vai ficando mais simples, mais fácil. E você vai assimilando. Tá gostando? Tá gostando. Então, se prepare, porque a próxima aula agora, a aula 5, né? Fechando aqui essa segunda parte dessa aula, a próxima aula agora, se prepare, porque vem umas regras sensacionais. E tem muita coisa boa ainda por vir. Tem os verbos izar com Z, izar com S.
tem os verbos, tem sufixos es com Z, es com S, exa com Z, exa com S, palavras muito comuns. Muito fáceis guardar essas regras. É fácil, só que tem que estar ralando. Vamos juntos? Ortografia é 10. Fale para você mesmo, ortografia é 10. Reze 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso e vamos embora. Te espero na próxima. Bora?